mais um culto da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. Nós queremos agradecer a sua presença, a sua participação durante esses longos meses. Praticamente estamos chegando a 2 anos de culto online e nós queremos agradecer a presença de todos. Até aqui, Deus nos abençoou e eu tenho certeza absoluta que você também foi abençoado pelos nossos cultos. Nós queremos fazer algumas comunicações. Antes de nós fazermos as nossas comunicações, eu gostaria de pedir aos irmãos que dessem um like aí nos nossos cultos, viu? E, além disso, eu gostaria que você também compartilhasse esse culto. É muito importante esse compartilhamento. E como também é muito importante que você dê um like, viu? O nosso muito obrigado desde já. E nós pedimos que você permaneça conosco até o final do nosso culto. Aniversariantes da semana. Começamos essa semana com muitas bênçãos, Deus derramando bênçãos sobre as vidas dos nossos irmãos. A irmã Lenice, ela completou aniversário no dia 8. Depois também tivemos o irmão Nilson, também a mesma data. Dia 12, a irmã Cícera. Dia 13, a irmã Edinaí, a irmã Girlene e também a irmã Maria das Graças Bezerra. Nós queremos parabenizá-los, né, por este grande dia de aniversário dessas aniversariantes. Então, que Deus, na sua infinita misericórdia, Deus abençoe a todas e nós esperamos que as irmãs continuem a ser bênçãos para todos aqueles que convivem e estão próximos das irmãs. Irmãos, nós estamos já em cultos presenciais. Aos domingos pela manhã, nossa escola bíblica dominical, às 9 horas, lá no nosso santuário. Nosso primeiro culto presencial foi muito abençoado. Nós tivemos um contingente razoável de irmãos e nós gostaríamos de contar com aqueles que puderem estar conosco. Nós estaremos lá novamente. Então, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, culto ao nosso bondoso Deus. Então, você pode participar. Uma outra lembrança também muito importante. Hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor. E tudo indica que será a última ceia que nós faremos de forma online. A próxima ceia do próximo mês de dezembro será uma ceia presencial. Então nós convidamos os membros da igreja que já estejam bem atentos, que a próxima ceia do Senhor será celebrada lá no santuário. E aí nós estendemos aí o convite e pedimos aos irmãos que fiquem bem atentos. Enquanto isso, a nossa congregação ela já está funcionando o culto presencial aos domingos a partir das 18h30. Então, aqueles que moram lá no 120, se quiserem participar conosco, fiquem à vontade. Se quiserem estar conosco, vai ser um privilégio, é uma honra tê-los. E também gostaríamos que os irmãos convidassem amigos, convidassem pessoas para participarem conosco. Então, desde já, nós agradecemos, o nosso muito obrigado. Um bom culto, uma boa celebração da ceia do Senhor. Nós vamos agora ouvir uma música e logo em seguida a gente retorna para dar continuidade ao nosso culto. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. A mensagem do Senhor, aleluia, nos fala de perdão e amor. Cristo salva o pecador, aleluia.
meditar na palavra do nosso Deus quando estaremos celebrando a ceia do Senhor. E eu gostaria de convidá-los, em primeiro lugar, para que curvassem suas cabeças, suas frontes e orassem a Deus este momento tão importante para a nossa igreja, importante para nossas vidas, importante para todos nós. Nosso Pai que estás nos céus, nós te louvamos, glorificamos, exaltamos teu santo e bendito nome. Ó Deus, a nossa gratidão, ó Pai, nosso louvor, por este privilégio, ó Deus, que o Senhor nos concede, de participarmos, ó Deus, da celebração da ceia do Senhor. É um momento significativo, ó Deus, para a igreja, um momento significativo, ó Deus, para nossas vidas, um momento, ó Deus, que deve transbordar, ó Deus, de alegria, mas alegria, ó Deus, que nasce no interior dos nossos corações, ó Pai, geradas, ó Deus, pela presença, pelo convencimento do Seu Espírito Santo, ó Deus, em nossos corações, dos nossos pecados, das nossas transgressões, ó Pai, das nossas mazelas e, ó Deus, das nossas finitudes, ó Deus. Obrigado, ó Pai bendito, porque no decorrer, ó Pai, desses anos, ó Deus, o Senhor tem colocado, ó Deus, cada vez mais, ó Deus, presente, ó Deus, em nossos corações, a necessidade, ó Deus, de estarmos, ó Deus, diante de Ti, ó Deus, com os corações, ó Deus, extremamente quebrantados, ó Deus, e a celebração da ceia do Senhor, Deus, faz parte, ó Deus, desses momentos, ó Pai. Ó Deus, abençoe, ó Pai, todos aqueles que estão participando conosco. Abençoe aqueles, ó Deus, que por motivos, ó Deus, mais diversos, não poderão participar conosco, ó Deus. Abençoe, ó Deus, estas vidas, abençoe, ó Deus, estes corações. E, ó Deus, abençoe, ó Pai, a Tua igreja, ó Deus, de Francisco Morato, como as demais, ó Deus. Abre, ó Deus, nossos olhos, perdoa, ó Deus, nossos pecados. Aumenta, ó Deus, a nossa fé em Ti, ó Deus. Nós Te louvamos, Te exaltamos, glorificamos, ó Pai, Teu santo e bendito nome. Glória, glória ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Deus. É isto, ó Deus, que presente está, ó Deus, em cada coração, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, é que nós oramos. Agora, enquanto existirmos, ó Deus. Amém. Amém. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 58, versículo de número 12. É um versículo extremamente importante para a nossa meditação, e nós vamos partir dele. Diz assim: seu povo reconstituirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Agora, a parte que nos interessa, a parte que nós estaremos meditando. Será chamado reparador de muros, restaurador de caminhos e moradias. Que Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Tema desta noite: celebração da ceia do Senhor na perspectiva do profeta Isaías. A ceia do Senhor é um dos momentos significativos para a Igreja de Jesus. Não é um momento simplesmente de festa, mas é um momento, além de tudo, um momento de reflexão, um momento de autoexame. Pois lá no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 28, o apóstolo Paulo já recomendava à igreja, dizendo para a igreja que os crentes daquela igreja, antes de tudo, deveriam examinar-se. Diz o versículo 28 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Esse é o apelo que o apóstolo Paulo fez à igreja de Corinto. E sem sombra de dúvida, este apelo deve estar presente em nossos corações, deve estar presente nos corações das igrejas durante os séculos dos séculos. Os séculos que nós vivemos, este autoexame
esta reflexão, ela não pode estar distante do momento em que nós celebramos a ceia do Senhor. E se nós verificarmos os momentos que antecederam a instituição da ceia do Senhor, nós vamos verificar alguns episódios interessantes, e estes episódios, eles nos levam exatamente a este autoexame. Nós temos lá, por exemplo, o cerimonial do lava-pés. Nesse cerimonial, Jesus está lavando os pés dos seus discípulos e Pedro toma a palavra e Pedro diz: olha, de maneira nenhuma eu vou permitir que o Senhor lave meus pés. Primeiro, eu preciso lavar os pés do Senhor. Jesus disse para Pedro: Pedro, se você não permitir que eu faça isso, você não tem nada comigo. E aí, diante desta palavra de Jesus, que toca profundamente no interior do coração do apóstolo Pedro, Pedro diz: olha, Senhor, então não lave somente os pés, mas lave todo o corpo, lave tudo. Jesus disse: não é isto. E aquele cerimonial, ele era extremamente importante, porque aquele cerimonial, ele trazia ali no seu bojo, no seu contexto, todo um sistema de valores que Jesus Cristo estava estabelecendo, principalmente a partir daquele momento. Foram aproximadamente quase 3 anos vivendo com os discípulos, e aqueles discípulos, pelos motivos mais variados que estavam presentes em seus corações, eles ainda não tinham entendido ou tinham tido dificuldades em assimilar os valores que Jesus Cristo estava colocando nas vidas deles, o estilo de vida que Jesus queria que eles levassem, os valores que Jesus queria que eles abraçassem, totalmente contrário aos valores reinantes naquela época e os valores também reinantes nos dias que nós vivemos. E Jesus lava os pés dos discípulos, e é interessante, quando Jesus lava os pés dos discípulos, Judas Iscariotes também participou desse cerimonial, permitiu que Jesus lavasse os seus pés, e ao mesmo tempo que permitiu, a Bíblia diz que Satanás já estava dentro do coração de Judas Iscariotes. Lá no capítulo 22, do versículo 3 do livro de Lucas, diz: então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que fora um dos 12 discípulos de Jesus. Essa entrada de Satanás no coração, na vida de Judas, ela se dá anterior ao cerimonial do lava-pés, ao cerimonial que precede a celebração da ceia do Senhor. E é interessante a gente observar que Judas já estava com Satanás dentro do coração, mas Judas naquele momento, ele tinha um comportamento extremamente equilibrado, um comportamento de observação, um comportamento que nós poderíamos dizer de alto bom som, um comportamento extremamente normal para a situação que estava se delineando. Isto nos garante que a presença de Satanás, os valores que Satanás coloca no coração do ser humano, nem sempre são valores que causam escândalos e até mesmo causam prejuízos à convivência aparente do ser humano. Judas estava ali participando da celebração da ceia do Senhor, envolvido naquela cerimônia, como se algo fosse extremamente normal. Enquanto isso, Satanás estava dentro do coração dele, o coração dele estava voltado para outras coisas. E diz que Satanás, então, ele se apossa do coração de Judas Iscariotes. As ações e o comportamento de Judas estavam dentro da normalidade. Pois quando Jesus sentou-se à mesa com os discípulos e se reclinaram sobre Jesus, evidentemente que também Judas Iscariotes, ele participou deste sentimento e deste comportamento.
de reclinar-se sobre Jesus, demonstrando para com Jesus um profundo sentimento de amor e um profundo sentimento de apego e um profundo sentimento de admiração. Então, é normal nós participarmos da ceia do Senhor, é normal alguém participar da ceia do Senhor, sem que o seu coração esteja totalmente voltado para aquele momento e voltado para o Senhor. Essa é a questão. Agora, o coração voltado para o Senhor não é um coração marcado por cânticos, não é um coração marcado por frenesia espiritual, não é um coração marcado por experiências espirituais. Quando nós abrimos, por exemplo, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 58, as passagens, os textos que ali estão, são textos que mostram toda uma festividade, uma alegria profunda nos corações daqueles homens que ali estavam e daquela população, daqueles judeus que ali estavam. Mas o profeta Isaías, ele chama muita atenção porque o coração daquele povo estava longe de Deus. Com os lábios eles honravam a Deus. E eles honravam a Deus com os lábios, e não somente com os lábios, mas também com as festividades que eles faziam. E algumas dessas festividades eram festividades extremamente que levavam aqueles homens, aqueles judeus, a autoexame, a autorreflexões. No capítulo 58, o que nós temos ali é exatamente a figura muito interessante daquilo que nós chamamos do jejum. Então, aquele povo chegava, quando antecedia o momento da festa do Yom Kippur, da festa do perdão, aquele povo se coloca diante de Deus, pratica o jejum e vão até a presença de Deus e colocam diante de Deus a prática do jejum como algo que já estivesse garantindo a eles, dando a garantia a eles que, afinal de contas, agora eles estariam muito perto do Senhor e o Senhor também estaria aceitando de antemão aquele sacrifício que eles tinham feito através do jejum. E aí Deus reprova aquela atitude. Deus disse, não é este o jejum que eu quero. E aí Deus vai mostrar, através do profeta Isaías, no capítulo 58, eu não vou fazer a leitura de todos os versículos, mas leia o capítulo 58 do profeta Isaías e verificaremos que Deus vai acrescentando aquelas palavras que o povo coloca diante de Deus, Deus vai trazendo de volta para eles a reflexão que eles deveriam fazer. Afinal de contas, eles estavam jejuando com os corações totalmente voltados para Deus. Aquele momento daquela festa era um momento de grande frenesia espiritual, um momento de grande efervescência espiritual, mas a questão que Deus coloca é a seguinte: e o coração? O que está presente no coração deles? E a inclinação desses corações vai produzir o quê? Aí Deus fala com eles, Deus diz, olha, o jejum que eu quero não é esse que vocês estão praticando. O jejum que eu quero é que vocês soltem as amarras daqueles que são oprimidos. Que cada um trate bem o seu próximo, que cada um ame o seu próximo. E aí Deus vai mostrando para eles, ali a partir do versículo de número 2, Deus vai mostrando para eles quais eram os valores que deveriam estar presentes nos corações deles. No versículo de número 2, lá do capítulo 58, Deus faz um chamado a este povo, um chamado para uma alta avaliação. Olha o que diz o versículo de número 2, pois ainda este povo tenta me encontrar dia e noite. Havia uma busca frenética daquele povo para com Deus. Parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações. Olha o que diz a palavra de Deus. Parecem que são pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações. Isso
por causa daquela efervescência, por causa daquele frenesia, por causa de toda aquela festa que envolviam muitas e muitas formas de manifestações religiosas. Eram pessoas orando, eram pessoas cantando, eram pessoas jejuando, eram pessoas de joelhos, pessoas nas mais variadas posições, clamando ao Senhor. E Deus disse: parece que esse povo tem desejo de conhecer as minhas orientações. E aí o versículo continua dizendo, o versículo 2 do capítulo 52 do profeta Isaías diz: como se formasse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do Senhor. Isso era a aparência que eles procuravam demonstrar. O que denota aqui no versículo número 2 é que com todas essas manifestações e todas essas reivindicações, eles tentavam convencer a Deus que eles estavam corretos e que os corações deles estavam totalmente limpos e os corações corretos naquilo que eles faziam diante de Deus. E ainda continua: solicitam-me decisões justas e demonstram a vontade de que Deus se aproxima deles. Olha, diante desse quadro que Deus verifica, Deus olha para aquele povo e Deus diz, no versículo número 4, ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussões e rixas. Uma festa monumental, momentos de oração, momentos de clamor ao Senhor, momentos de exaltação ao Senhor, momentos de muitos cânticos, momentos de muita música, momentos de muitas festividades, momentos de muito jejum. E Deus disse: olha, vocês estão tentando me impressionar, vocês estão tentando me convencer, vocês estão tentando reivindicar para vocês a minha atenção. Vocês estão querendo dizer com tudo isso que vocês estão desejosos de conhecer as minhas orientações. E vocês fazem jejum por causa disso. Deus disse: mas não é esse o motivo do vosso jejum. Deus disse: olha, vocês fazem todas estas festas e quando terminam a festa, no dia seguinte, como é que termina o jejum de vocês? Como é que vocês continuam com o estilo de vida? Aí Deus disse: olha, o jejum de vocês sempre terminam em discussões e rixas. E Deus vai mais um pouquinho além. Deus disse: em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Versículo número 4, Isaías capítulo 58. Não é possível que continue a jejuar deste modo e ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus? Olha, se é um estilo de vida que demonstram que Deus realmente não está dominando o coração, não adianta nenhum outro tipo de prática religiosa, porque Deus não se deixa impressionar. E as nossas práticas religiosas, elas não podem servir para que nós reivindiquemos de Deus algo que nós não estamos dispostos a fazer. Então, o capítulo 58 do profeta Isaías, ele, além de tudo, ele exige que nós façamos aquilo que a Bíblia chama de autoexame. Como é que está o meu coração? Como é que está o teu coração? Como é que você vai participar da ceia do Senhor? A ceia do Senhor é um cerimonial, é um momento que você não pode abrir mão, é um momento que você quer participar sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Mas Deus não quer isso. Olha bem o que diz o versículo de número 12, agora nós vamos para o versículo de número 12 do profeta Isaías, capítulo 58. E Deus disse lá, Deus vem falando: seu povo reconstituirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Aí Deus disse: esse povo será chamado reparador de muros.
Olha o que nós encontramos aqui no versículo de número 4, Deus dizendo que os jejuns daquele povo terminavam sempre em discussões, rixas, em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. É normal nós levantarmos muros em nossas vidas uns para com os outros. Mas essa normalidade, ela não pode fazer parte do estilo de vida que Deus estabeleceu para nós. É normal uma pessoa ficar aborrecida com a outra e às vezes ficar anos e anos alimentando uma série de sentimentos nocivos a si e nocivo ao outro e nocivo ao seu relacionamento com Deus. Mas não é normal para Deus. É normal, às vezes, alguém estar com esses sentimentos e com essas atitudes e com esses comportamentos, com esse estilo de vida no coração e participar de atividades religiosas e, mais do que isso, às vezes serem profundamente religiosos e muitas das vezes pessoas que manifestam uma superioridade religiosa, de manifestações religiosas sobre os demais. Uma religiosidade acima da média, uma religiosidade que está acima da grande maioria. Mas a questão não é essa que Deus está falando. A questão que Deus está falando é que a religiosidade por si só, ela não impressiona a Deus. E a religiosidade que nós abraçamos, ela deve estar exatamente contida dentro daquilo que Deus estabeleceu. Ela deve ser dominada por aquilo que nós chamamos de valores do reino de Deus. Quais os valores que você tem abraçado? Será que o seu coração é um coração que guarda ódio, que guarda raiva? Será que você é aquele que só gosta de levar vantagem? Será que você é um daqueles que acha que sabe mais do que todo mundo? Será que você é um daqueles que acha que, afinal de contas, você não depende de ninguém? Será que você é um daqueles que imagina que você é o centro do mundo? E esses comportamentos, essas atitudes, esses valores, uma vez presentes em nossos corações, eles nos tornam pessoas que estão dentro desse escopo que é apresentado aí no versículo número 4. Diz a palavra de Deus: os motivos em que o vosso jejum sempre terminam em discussões, em rixas, em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Agora nós transportamos isso exatamente para a celebração da ceia do Senhor. O que é a celebração da ceia do Senhor? É um momento que nós paramos, é simplesmente uma celebração, é simplesmente um relembrar o sacrifício que Cristo fez pelos nossos pecados. Evidentemente que esses valores, esses sentimentos, eles devem estar presentes. Devem estar presentes. Mas os valores maiores que Deus quer que esteja presente em nossos corações estão exatamente aqui no capítulo de número 58, versículo de número 12. Na parte B. Primeiro valor que Deus quer que esteja presente em nossos corações, em nossas vidas, é que nós sejamos reparadores de muros. As pessoas têm muita facilidade de erguerem muro umas contra outras. Muros da inveja, muros da fofoca, muros de ódio, muros de sentimentos mesquinhos, muros de sentimentos de superioridade, de sabedoria. Então, esses sentimentos e esses comportamentos, esses estilos de vida, criam muros intransponíveis diante dos demais, tornando a convivência sadia impossível mediante o abraçamento desses valores que nós acabamos de citar.
E aí a Bíblia diz que esse estilo de vida não deve ser abraçado por nós, mas o que deve ser abraçado por nós é aquela atitude de reparador. Um dos grandes temas, aliás, um dos grandes lemas utilizado nos nossos dias, no momento atual que nós estamos vivendo, é que os crentes, a igreja evangélica, ela ao invés de ser solução ou soluções dos problemas, as igrejas evangélicas passaram a ser parte dos problemas que nós vivemos. Deixamos fugir de nossas mãos essa habilidade que Deus tem colocado, esse desejo de Deus, que nós, ao invés que sejamos construtores de muros, Deus quer que nós sejamos reparadores de muros. Outro valor que Deus exige daqueles que participam, daqueles que normalmente estão envolvidos em cerimoniais, estão envolvidos em atitude de culto, é que, além de tudo, no versículo número 12 diz que, além de tudo, sejamos restauradores de caminhos e moradias. Como é que nós temos agido diante das dificuldades, diante dos problemas de outros? Será que nós estamos somos restauradores de caminhos e moradias, ou será que nós somos aqueles que destroem caminhos? Como é que você está com a sua família? Como é que você está com seu filho, com a sua filha, com seu esposo, com a sua esposa, com os membros da igreja? Como é que você está? Você é restaurador de caminhos ou você é divisor de caminhos? Ou você é criador de outros caminhos? Como é que você tem agido quando as pessoas te procuram, quando o irmão te procura? Como é que você tem agido quando o irmão se apresenta diante de você com um muro enorme erguido? Muro de raiva, muro de sentimentos ruins, muro de ódio. Como é que você tem agido? Será que você tem ajudado a erguer esse muro? Ou será que o irmão e a irmã têm sido restauradores de muros? Restaurador de caminhos e moradias. Você tem ajudado a restaurar as vidas? Agora, como é que você pode restaurar essas vidas? Uma das maneiras é você não retroalimentar aqueles muros que foram erguidos. Mas orar por essas vidas, orar por esses corações, orar por esses lares, estabelecer contatos de tal maneira que a sua palavra seja uma palavra saradora, a sua palavra seja uma palavra reparadora, a sua palavra seja uma palavra de restauração. Não a palavra de construções de muros. Que a sua atitude seja uma atitude de reparação de muros. É isso que a ceia do Senhor nos convida. O apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Veja se você está em condições dignas de participar da ceia do Senhor. Ceia do Senhor não é simplesmente uma festa, não é simplesmente um memorial, é muito mais do que isso, é um momento de autoexame. E você? E eu? Será que nós abraçamos os valores do reino de Deus ao ponto de nós nos tornarmos instrumentos nas mãos do Espírito Santo para que nós venhamos restaurar muros, para que nós venhamos trabalhar como reparadores de muro, para que nós venhamos a sermos restaurador de caminhos, restaurador de moradias, restaurador de vidas, restaurador de lares, restauradores de comunhão. Esses são os valores que devem nortear as nossas vidas. Então, a ceia do Senhor é um momento de revisões. É um momento de autoavaliação.
é um momento de reflexão, é um momento de mudanças de caminhos do coração. Se você está disposto a ser desta maneira, nada impede que você participe da ceia do Senhor. Mas você não deve participar da ceia do Senhor com atitudes de erguedores de muros, de manutenção de muros. Mas você deve abraçar os valores que Jesus Cristo colocou. Você deve ser reparador de muros. Você deve ser restaurador de caminhos, restaurador de vidas. Você deve abraçar os valores do reino de Deus. Judas, mesmo diante de Jesus Cristo, mesmo junto com Jesus Cristo, mesmo participando com Jesus Cristo, Judas não permitiu, Judas não quis. Esperamos que esse não seja o teu caso, mas que você se examine, para que você possa participar conosco da celebração da ceia do Senhor. Portanto, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Nós vamos ouvir uma música e logo em seguida nós retornaremos para celebrarmos a ceia do Senhor. Senhor, venham lembrar-se de mim. Foi por vocês que morri em amor. Venham lembrar-se de mim. Aqui tua ceia celebrar, para lembrar-nos de ti. Nossa aliança contigo renovar, tudo fazendo em memória de ti.
A Bíblia é a palavra de Deus. Ela nos diz: comei dele todo, isto é meu corpo, disse o Senhor. E logo em seguida, Jesus disse: beber dele todo, isto é meu sangue, disse o Senhor. E tendo cantado um hino, saíram para os montes das Oliveiras.